Pois é, a Adriele Pascoal, chefe do Serviço de Gerenciamento de Benefícios do INSS, hoje é nossa convidada. Muito boa tarde, seja bem-vinda ao Band Cidade. Boa tarde, obrigada pela oportunidade de estar aqui. Perfeito. A reforma da Previdência aconteceu há algum tempo, mas teve o prazo, evidentemente, para que começasse a vigorar essas normativas. A partir deste ano, tudo que foi anunciado, que faz parte dessa nova reforma que foi aprovada, já começa a valer ou será gradativo? Isso, a reforma da Previdência ela veio à tona com a Emenda Constitucional 103, lá de 2019, novembro de 2019. E aí, assim, tiveram várias mudanças, significativas em vários benefícios, entre eles na aposentadoria, Além dessas mudanças, essa mudança principal da aposentadoria, foram estabelecidas ali regras de transição para que aquelas pessoas que estavam em vias de se aposentar, ali faltando pouco tempo para se aposentar, elas não sofressem tanto com essas alterações, com as Vamos começar por esse processo da transição das pessoas que já estavam basicamente num processo inicial. Isso. O que ocorreu? Foram implementadas algumas regras de transição para essas pessoas que já eram filiadas ao regime geral antes da reforma, Então, até o dia 13 de novembro, elas eram filiadas até o dia 13 de novembro, a partir do dia 14, novas regras, E aí a gente tem aí regras de transição para aposentadoria por idade, regras de transição para antiga aposentadoria por tempo de contribuição, que hoje já não existe pela nova regra, mas quem estava ali em vias de se aposentar com esse benefício, ele tem ali 4 regrinhas de transição que ele pode se enquadrar e aí obter esse benefício antes da idade e o tempo estabelecido na nova regra. Hoje o INSS está com um núcleo específico para tratar dessas assessorias, porque as dúvidas são imensas, Então, a gente não tem servidores destinados apenas para benefícios que são de regras de transição. Mas hoje a gente tem o 135, que é a nossa central de teleatendimento, que lá pode ser tirado dúvidas, quanto ao tempo, quanto a documentos. Qual é o número? 135. 135. Ô Neto, se você conseguir, eu gostaria que deixasse esse número a maior parte do tempo, por gentileza, porque o 135 é um número que o cidadão pode estar recorrendo e até ajuda também a diminuir as filas na agência. Exatamente. Porque às vezes você acaba se deslocando até uma agência, ocupa o tempo de um outro atendimento, perde o seu tempo e você poderia ter resolvido com uma simples informação. Então é o 135. Vamos a um outro ponto específico, porque essa reforma, ela traz muitos detalhes. Sim. Para mim, pelo menos, ficou muito complicado. Então, eu queria entender e que o nosso público conseguisse também absorver o máximo de informação sintetizada e é claro que, obviamente, posteriormente, a gente vai ter que buscar o órgão responsável ou até um profissional específico para dar a orientação definitiva. Hoje, qual é a regra de aposentadoria? Regra geral. Era o que, ficou o que? Começamos com mulheres. Isso. Regra geral, hoje nós temos a aposentadoria que a gente chama de aposentadoria programada, Ela é uma aposentadoria que precisa de 2 requisitos, que é idade mínima e tempo mínimo. Então, para a mulher, a idade mínima é 62 anos de idade. Isso é a atual. A atual, regra geral, idade mínima, vigente por tempo hoje. de idade, 62. 62 Era anos quanto? de idade. Antes era 60 a mulher e 15 anos de tempo de contribuição. Agora? Hoje é 62 anos a mulher e 15 anos de tempo de contribuição também, permaneceu. Tem que ser esses dois somados? Os dois somados, tem que cumprir os dois requisitos. Se eu tiver 62 requisitos. anos e não tiver 15 anos de contribuição, eu não me aposento? Pela regra geral, não. A não ser que ela atinja alguma outra regra de transição. Mas, no caso, o tempo, ele sempre vai ter um tempo mínimo maior mesmo. Entendo. Então, perfeito. Por via de regra. Agora, quando houver a exceção, tem também um departamento específico que vai trazer o esclarecimento para o beneficiário. Para o homem, anteriormente, antes da reforma, era 65 anos de idade e 15 anos de tempo de contribuição. Hoje, na regra geral, é 65 anos de idade, permanece a idade, mas ele tem que cumprir 20 anos de tempo de contribuição mínimo. O que justifica essa alteração? Seria, me corrija se eu estiver errado, a expectativa de vida do brasileiro que tem mudado, tem aumentado cada vez mais? Acredito que foram um dos fatores que influenciou para esse aumento, O aumento da nossa população idosa em relação à nossa população mais jovem também.
impacta nessas reformas da Previdência. E o incentivo também é a atividade, né? Porque haja vista que buscam mais empenho das pessoas em contribuir. Contribuir Isso. é trabalhar e prestar ali a sua contribuição. Então, né? Hoje, na nova regra, a gente não tem mais aposentadoria que não dependa da idade. E anteriormente, nós tínhamos a aposentadoria por tempo de contribuição, em que a pessoa ela poderia cumprir apenas o requisito do tempo de contribuição. Né? Então, anteriormente, se o homem tivesse 35 anos de contribuição e qualquer idade, de repente ele tinha 50 anos de idade, mas já tinha cumprido o tempo de contribuição, ele poderia se aposentar. Hoje não, hoje necessariamente tem que cumprir os dois requisitos. E eu devo recorrer a essa aposentadoria somente quando eu tiver concluído essa idade prevista, ou eu já posso dar um insight ali, posso começar a levantar a documentação, buscar já recorrer a esse benefício? Qual é o procedimento adequado? A entrada no requerimento é importante que seja na data que implementa todas as condições para a aposentadoria. Né? Então, assim, cumprir todos os requisitos naquela data. Então, ali você já pode dar entrada. Agora, sim, os documentos, a gente sempre orienta que as pessoas, elas guardem seus documentos, né? Porque, por exemplo, hoje eu tenho 33 anos, ainda não vou me aposentar tão cedo. Mas é importante que eu já venha guardando meus documentos de agora. Essa digitalização não facilita? Hoje existe um banco de dados, porque a carteira de trabalho se transformou digital. Eu preciso ter a carteira de trabalho ainda? Para aqueles vínculos que são anteriores à instituição da carteira digital, é importantíssimo que tenha. Porque tem muitos vínculos que a gente ainda precisa fazer acertos para fazer a aposentadoria, né? Alguns vínculos não aparecem nos nossos bancos de dados. Eu consigo buscar essa atualização agora com o curso ou isso não é possível? Eu posso hoje, por exemplo, saber se na minha carteira digital já foi transferido todas as informações? Posso solicitar essa transição ou não? A carteira digital hoje nada mais é do que um espelho do que a gente tem nos nossos bancos de dados, que é o principal banco de dados que nós temos, é o CNIS, que a gente Na prática seria a transcrição do que você tem na sua carteira física para o digital. Para o digital. Só que podem haver equívocos, podem haver falhas. Pode. E aí, por isso que é importante a gente ficar atento a esse ponto. É bem importante. Hoje vai ser mais difícil de ter esses equívocos, porque agora é tudo informatizado, tem o e-social, que as empresas informam os vínculos, mas anteriormente não era assim. Então, por isso que o documento principal para a comprovação dos vínculos empregatícios é ainda a carteira antiga para esses vínculos até antes da instituição da carteira digital. Objetivamente, quais são os documentos principais que a gente precisa para a entrada? Os principais são documentos que comprovem vínculos, carteira de trabalho da época da física, quem contribui por carnê, é importante que tenha aqueles carnezinhos com os comprovantes de pagamento, RG e CPF, importantíssimo que o CPF esteja regular na base da Receita. Então, assim, sempre verificar essa situação, se está tudo ok lá no site da Receita, porque hoje o CPF é importantíssimo para a concessão do benefício, né? O INSS não consegue fazer o pagamento se o CPF estiver irregular. A gente tem conseguido avanços no prazo de implementação da aposentadoria. Dou entrada no processo hoje, dia 10 hoje, né? Dia 11. Dia 11, eu estou todo perdido, cara, no tempo. Está voando o tempo, né? Dei entrada hoje, dia 11. Tem uma previsibilidade de definição do que eu requeri? O INSS ele tem um prazo legal, né, para fazer essa análise do requerimento. O prazo é de 45 dias. Mas para aposentadorias, hoje assim, já tem uns 2 anos que o INSS ele vem implementando a rotina automática de concessão. Então, assim, nós temos hoje aposentadorias por idade, aposentadorias programadas, que o requerente dá entrada e aí no mesmo dia ou no dia posterior, ele já tem essa aposentadoria concedida. Um prazo, assim, bem rápido. Algumas a gente observou até de 30 minutos, né? Que 30 maravilha. minutos o sistema rodou, todos os requisitos estavam atendidos, os dados cadastrais dele estavam redondinhos no sistema, e aí esse sistema consegue fazer sem a nossa intervenção, a intervenção de um servidor. Tudo através dos dados que já existem dentro Isso. desse banco da INSS. Exatamente. No caso de requerimentos que
possam, evidentemente, ocorrer problemas e que criem uma morosidade nesse deferimento, né? Uhum. Há retroação do pagamento a partir daquele momento que eu tinha direito? Isso. Se eu demorei 3, 4 meses para conseguir ter uma definição do meu direito, eu vou receber o retroativo a partir da entrada que foi dada que eu já estava apto, correto? Exatamente. O pagamento, ele sempre vai observar a data de entrada do requerimento. E aí, esse pagamento retroativo, ele vem corrigido também. Esses valores, 4 meses atrás, né? Então, vai receber esses 4 meses com a correção monetária. Passou despercebido, eu não sei, a gente falou do sistema de pontos que veio aqui, o que é o sistema de pontos? Faz parte da regra de transição. Então, a gente tem lá, que a gente comentou, né, uma regra de transição para a aposentadoria por idade. Então, eu tinha essa regra geral que a gente comentou, né, dos 62 anos de idade para a mulher, mas como anteriormente a idade era 60 anos, então, para que essas mulheres elas não fossem tão prejudicadas, tem a regra de transição. Então, desde a emenda constitucional, nós temos a regra de 60 anos de idade para a mulher e 15 anos de tempo de contribuição. Mas entra numa tabela progressiva em que, ano a ano, essa idade ela é aumentada até chegar ao total de 62 anos. 2024, a gente já está nesse total de 62 anos, a gente já atingiu o máximo nessa tabela, né? Então, em 2020, passou a 60 anos e 6 meses, 2021 passou a 61 anos, e aí até chegar agora 2024, que a regra fica 15 anos de contribuição e 62 anos. Além disso, a gente tem também a regra de transição da aposentadoria por tempo de contribuição. Então, assim, aquelas pessoas que estavam muito perto de se aposentar, né? Pela aposentadoria por tempo de contribuição, elas são mais novas, assim, estão mais distantes da idade de 62 anos ou de 65 da regra geral. Então, elas têm essa regra que elas podem também optar, que é 30 anos de contribuição mínimo para a mulher, 35 anos para o homem. E aí eles têm que atingir uma pontuação. O que seria essa pontuação? Seria a soma da idade que ele tem na data do requerimento com o tempo mínimo, tempo de contribuição mínimo que ele também tem naquela 35 anos, data. 35 anos de contribuição. Isso, porque ele pode ter 36, 36,5. Não, o mínimo. Se eu dou entrada no mínimo, eu tenho 35 anos hoje de contribuição. A minha idade tem que somar quantos anos para eu ter direito? E aí ele, hoje, em 2024, ele tem que ter 91 pontos. Então, a gente vai somar os 35, 91 pontos é a idade, mais tempo de contribuição. Então, ele teria que ter, por exemplo, 61 anos, né? Mais os 35. 60 anos mais os 35, que daria 95. Tá de sacanagem essa reforma aí, esses pontos. Meu amigo, vai branquear tudo aqui, eu não chego lá não. Então, essa é uma regra. Essa é uma regra de transição. A gente também tem outras. Então, assim, resumindo, o tempo de serviço basicamente foi abolido. Ele foi abolido, com exceção dessas pessoas que já estavam próximos. Essa regra é justamente para não prejudicar essas pessoas que estavam tão próximas de atingir a aposentadoria por tempo de serviço, que é a contribuição. Pessoas mais novas que tinham pouco tempo de contribuição à época, para elas vai ser mais vantajoso a regra geral, porque não vai atingir. Serviço e idade, consequentemente. Isso. Tá certo, eu quero agradecer. Antes, eu gostaria que você deixasse para nós como é que está funcionando o horário de atendimento do INSS. Esse período de recesso de vários setores do poder público acabou prejudicando o atendimento ao público. Como é que está funcionando lá? Não, o INSS ele não fechou nesse período de recesso. Ele permanece com atendimento das 7 às 12 horas, 7 da manhã até às 12 horas da manhã também. As agências não fecharam. É claro, sim, teve redução de servidor por conta de férias, mas continua o atendimento. Eu quero também deixar aqui registrado que, para você que quer saber se está perto, se não está, quanto falta para se aposentar, nós temos o aplicativo Meu INSS, né, que é um aplicativo do governo. O nome é esse, Meu INSS? Meu INSS. Todas as plataformas, Android ou iOS. Isso. Meu INSS. E você acessa com aquela senha. A mesma senha do Gov, que acessa outras plataformas do governo, você pode acessar. E lá a gente tem um serviço de simulação da aposentadoria. E é bem interessante porque ela traz ali todas as regras
em que você pode se enquadrar, o que você não se enquadra, e você consegue observar, não, falta 6 meses para mim, ou falta 2 anos para mim, você ótimo consegue isso, hein? Meu observar. INSS, o aplicativo que também vai facilitar a sua vida. Isso. Adriele Pascoal, chefe de serviço de gerenciamento de benefícios do INSS, que honra recebê-lo. Um grande abraço e um 2024 bom para nós. Eu que agradeço aqui a oportunidade, né? Pode contar com o INSS sempre que precisar para outros assuntos, que a gente está disponível. Para aposentadoria não, né? Porque pelo visto... Se cumprir os requisitos... O assunto é na tela da Band, aposentadoria do honorato, que vai demorar a chegar.